sejam todos bem-vindos ao meu vídeo. Eu me chamo Laísa e sou estudante do primeiro período de Direito na Unitins. Bom, hoje por meio desse vídeo venho falar sobre a obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, no qual eu fiquei responsável pela parte da introdução do capítulo Brasis. Primeiramente, é muito importante contextualizar e pontuar os principais objetivos de Darcy ao escrever a sua obra. Essa obra ela decorreu do seu primeiro exílio no Uruguai, depois de 2 anos de muito trabalho intenso. E ele sempre tinha um questionamento muito presente com ele, que era por que o Brasil não tinha dado certo. E esse sentimento ele era carregado por conta de uma falta, de uma ausência de uma teoria do nosso país que fosse explicável através de nossos fundamentos. É nessa perspectiva que ele fala uma frase que é muito importante e que é bem necessária de ser dita, onde ele fala assim, que o nosso passado não sendo o passado alheio, o nosso futuro não sendo necessariamente o passado deles e nem o nosso futuro o futuro comum. Dessa forma, ele busca analisar a nossa história através das nossas culturas, dos nossos povos, das diferentes etnias, da diversidade que o nosso país tem e não por intervenções alheias. Bom, e partindo desse viés, Darcy Ribeiro introduz o capítulo Brasis, falando sobre as diversidades étnicas que formam a diversidade do povo brasileiro. Em seu texto, ele começa falando, na questão da introdução, que logo após a chegada dos portugueses, umas décadas após, começou a surgir no Brasil uma identidade diferente, tanto dos europeus como dos indígenas. E essa identidade inicial ela foi se expandindo pelo território, inicialmente ali ao longo do litoral e depois no interior do país, né? E ela foi se adaptando às diferentes formas de economia, tanto também como ambiental, de cada região. E a partir desse processo começam a surgir as principais variantes da cultura tradicional do nosso país, e entre elas destacam-se a cultura crioula, que ela é desenvolvida no Nordeste, em torno dos engenhos de açúcar, a cultura caipira, que ela é associada, inicialmente às atividades dos bandeirantes, e mais tarde à mineração, ao café e à industrialização. Temos também a cultura sertaneja, que é ligada à criação do gado no interior do país, a cultura cabocla, que é presente na região amazônica e relacionada à exploração daqueles recursos, da floresta. E por último, temos também a cultura gaúcha, que é uma característica das áreas de pastoreio no sul do Brasil. Dessa forma, o autor argumenta, que o Brasil se formou a partir da mistura de diferentes povos e experiências históricas que aconteceram dentro de um contexto de uma exploração, no contexto colonial, no caso, voltado para a exploração econômica. E esse processo deu origem ao que Darcy Ribeiro denomina como o povo novo, que é marcado pela diversidade regional e cultural. Bom, esse foi o meu vídeo no qual eu busquei colocar e pontuar tudo que eu achei de mais relevante e importante de se mostrar. Muito obrigada e é isto.